Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. As perguntas poderão ser feitas aos nossos palestrantes através do chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo e falaremos sobre o tema Precedentes vinculantes em propriedade intelectual. Temos a satisfação de receber a doutora Amanda Fonseca de Siervi, que é advogada e membro da referida comissão. Ela quem conduzirá os trabalhos de hoje. Doutora, um bom dia, seja bem-vinda. A palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigada, Isabela, pela introdução. Muito obrigada também a todos os presentes que nos assistem pelo YouTube, nesse webinar que nós vamos tratar sobre precedentes vinculantes em matéria de propriedade intelectual. É um webinar produzido pela Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, presidida pela doutora Tânia Ock, e nós estamos hoje aqui muito felizes e animados com a possibilidade desse encontro com dois grandes mestres aqui no processo civil e na propriedade intelectual para tratar desse tema que é de extrema relevância para a nossa área, sobretudo porque a gente tem aqui, né, o peso de um lado dessa necessidade de isonomia, de uniformização, de trazer segurança jurídica para as decisões judiciais, né, para o nosso sistema, e de outro lado, as particularidades da propriedade intelectual, que tem uma elevada carga fática, né, traz o desafio aqui na parte do distinguishing para os advogados, que a gente sabe que às vezes aspectos muito tênues, muito sutis, produzem efeitos muito diversos nos casos, né, e que exigem aí um exame muito detalhado do caso concreto. Então, isso se torna realmente um desafio diante desse sistema de precedentes. E hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de ouvir, né, o professor Fred Didier Júnior e o professor Pedro Marcos Nunes Barbosa tratar sobre esse assunto que nos é tão importante e ainda acho que pouco explorado, né? A gente tem poucos precedentes na área de propriedade intelectual ainda, e é muito interessante ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre isso. As apresentações vão ter que ser sucintas, porque os nossos convidados hoje realmente possuem currículos bastante extensos. Mas, né, de forma sucinta aqui, vou apresentar primeiro o professor Fred Didier Júnior, que muito me alegra a sua presença hoje aqui, né, meu amigo, meu colega da UFBA na graduação, que se tornou uma grande referência em processo civil nacional. Então, né, de forma sucinta, entre tantos títulos, além de advogado, né, como todos nós aqui, atuante, é professor titular da graduação em Direito Civil, em Direito e Processo Civil da UFBA, coordenador geral da Faculdade Baiana de Direito, da qual também é fundador, mestre pela UFBA, doutor pela PUC, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, livre docente pela USP, autor de inúmeros artigos, livros que são referência em processo civil e, né, apesar de todas essas suas qualificações que terminam aí com o sufixo "or", né, como autor, escritor, professor, doutor. Eu acho que talvez as não tão conhecidas, né, que eu estava vendo aqui, que terminam com o sufixo "ista", né, como gincanista, flamenguista e tropicalista, né, não são não menos importantes e talvez o definam tanto quanto, né, para quem o conhece. Então, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, Fred. E, em seguida, após a fala do professor Fred, nós teremos a honra de contar com a fala do professor Pedro Marcos, que também é uma referência, né, na área de propriedade intelectual, honrando o legado do seu pai, o grande mestre Denis Barbosa, né, que é realmente a maior referência da atualidade na nossa matéria. O professor Pedro Marcos é professor de Direito Civil, Comercial e Propriedade Intelectual na PUC do Rio de Janeiro, né, onde ele também coordena o curso de pós-graduação em propriedade intelectual, é especialista em propriedade intelectual pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direito Civil pela UERJ e doutor em Direito Comercial pela USP.
E também eu acho que um outro elemento, assim, uma outra característica que tanto o enobrece é a generosidade com que compartilha conosco nas suas redes sociais, né? Tanto as suas obras, como o recentíssimo, né, livro sobre desenho industrial publicado pela Lumen Urens, mas também de outros colegas, e sempre trazendo atualidade, sempre trazendo temas muito interessantes para compartilhar conosco. Então, né, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o professor Fred Didier Júnior, para que a gente possa começar a tratar do tema. Muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigado ao AB São Paulo pelo convite. Obrigado, Amanda, minha amiga de muitos anos, minha colega de faculdade, de graduação, minha companheira de luta. Pedro Barbosa, é um prazer enorme estar ao seu lado, realmente uma referência impressionante. Não sei se eu nem tenho roupa para poder estar aqui, vou tentar me desincumbir de acordo com a divisão do latifúndio que me foi comunicado. Então, eu vou fazer uma exposição geral sobre o tema, claro que, embora geral, com atenção especial para a propriedade, né, intelectual, para depois Pedro falar especificamente sobre os precedentes em matéria de propriedade intelectual. E a minha exposição ela se divide em três partes. A primeira parte é uma parte geral, só para dizer que o Brasil hoje tem, de fato, um sistema de formação, aplicação e revisão de precedentes obrigatórios. Isso é um dado da realidade. O Brasil tem esse sistema. E esse sistema é um sistema que vem se desenvolvendo, é importante ser dito, há uns 150 anos. Não é algo que foi tirado da cartola recentemente, que apareceu do nada. Ele é resultado de uma evolução, de um desenvolvimento da cultura jurídica brasileira. E acreditem, nos últimos 150 anos. Nos últimos 25 anos, houve uma aceleração grande desse assunto e a aceleração, inclusive, do ponto de vista cultural. Tanto que estamos tendo aqui um evento sobre precedentes vinculantes, coisa que não haveria há 15 anos atrás. Não haveria um evento sobre precedentes vinculantes há 15 anos atrás. Agora há. Hoje, a Amanda faz uma apresentação e, na sua apresentação, fala em distinguishing. Ela fala em distinguishing como está falando em habeas corpus, como está falando em habeas data. Ela usa um termo em inglês, mas as pessoas sabem do que se trata. Se nós falarmos em overruling, se nós falarmos em ratio decidendi, se nós falarmos em obter dictum, todas as palavras em língua estrangeira, todas elas fazem parte da cultura hoje da operação jurídica no Brasil. Não faziam há 20 anos atrás. Hoje fazem. Isso é para dizer que, de fato, nós temos já uma cultura estabelecida, nós temos uma produção intelectual bastante sólida, muito forte. Os tribunais, sobretudo superiores, estão cada vez mais se aperfeiçoando nisso, estão reconhecendo essa sua função e a necessidade de adequar um modo de trabalho a essa função, mas claro que a gente vai evoluindo. E uma das características do nosso sistema, do sistema brasileiro de formação de precedentes obrigatórios, e é uma característica brasileira, você não vai encontrar isso nos Estados Unidos, não vai encontrar isso na Inglaterra, é que aqui a gente desenvolveu procedimentos para a formação de um precedente obrigatório. Há precedentes obrigatórios que se formam pelo simples fato de serem decisões proferidas por órgãos colegiados, como o Pleno do Supremo ou como a Corte Especial do STJ. Mas há outros precedentes, e esses são os mais divulgados, esses são os mais famosos, os mais conhecidos, que são precedentes que resultam de um procedimento instaurado com esse objetivo. Acho que todos nós já ouvimos falar no procedimento dos recursos repetitivos, que o STJ usa há bastante tempo. Todos nós já ouvimos falar no procedimento da repercussão geral, no incidente de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo também usa bastante. Todos nós já ouvimos falar em IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, e boa parte de nós já deve ter ouvido falar no incidente de assunção de competência.
Esses 4 procedimentos são os mais famosos. Eles produzem os mais relevantes precedentes obrigatórios do país. Então, isso também é muito importante, porque isso é um dado cultural peculiar do Brasil, peculiar do Brasil. É estranho para quem vem de uma outra cultura dos precedentes, como a cultura da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas foi o modo como nós, brasileiros, desenvolvemos desenvolvemos o nosso o uso de decisões judiciais como fonte de normas gerais aqui no Brasil. Então, essa é a primeira parte da minha exposição para deixar, para afirmar essas premissas. A segunda parte é a seguinte: no nosso sistema de precedentes obrigatórios, qualquer questão de direito pode ser objeto de um precedente. Nós, durante um certo tempo, havia uma certa divergência teórica sobre se poderia haver precedentes obrigatórios em matéria processual. Era uma dúvida que havia. Essa dúvida não existe mais. Tanto que, observem o CPC, no artigo 928, parágrafo único. 928, parágrafo único, deixa clara a possibilidade de precedentes obrigatórios em tema processual ou material. O certo é que qualquer ramo do direito, portanto, qualquer questão de qualquer natureza pode, a princípio, ser objeto de um precedente judicial, o que inclui, evidentemente, o direito da propriedade intelectual, aqui abrangendo, aqui considerado como um grande gênero, seja a parte de direitos autorais, seja a parte de propriedade industrial, o grande gênero do direito da propriedade intelectual, ele, claro que pode haver precedentes nesse sentido. E o que eu quero dar um relato de uma experiência que eu tive como advogado, que é bem interessante. Logo que o código entrou em vigor, em 2016, eu fui procurado por um cliente, porque o TRF2, que é um TRF muito importante em tema de propriedade intelectual, por conta do INPI, havia sido provocado para a instauração de um IRDR, observe bem, logo no início da vigência do código, um IRDR para discutir uma questão relativa à PI, a propriedade industrial. Eu me lembro que era um caso que envolvia uns 10 ou 12 processos, e eu fui procurado para poder me manifestar sobre a possibilidade de um IRDR em propriedade intelectual, isso logo no início da vigência. Porque aquele momento ali, 2016, se teve essa dúvida, Amanda, se propriedade intelectual, pelas especificidades fáticas, poderia dar ensejo a um IRDR. O IRDR foi instaurado e foi decidido, logo em 2016. O que reforça a premissa que eu estou colocando, que é a premissa de que qualquer ramo do direito, inclusive o ramo do direito da propriedade intelectual, pode pode produzir um precedente obrigatório. E o outro ponto que eu quero destacar, para poder encerrar essa segunda parte e partir para a terceira parte, é o seguinte: um dos procedimentos de formação de precedente obrigatório, que eu comentei aqui, é o incidente de assunção de competência, que na linguagem do jargão forense, o pessoal chama de IAC. De todos os procedimentos, esse é o menos famoso, é o menos pop. Mas que em tema de propriedade intelectual, talvez seja o mais útil, o mais adequado. Porque o IAC, ele pode ser instaurado em qualquer tribunal, o STJ também tem alguns IACs instaurados, o Supremo instaurou um IAC no ano passado, e os IACs nos tribunais de justiça e TRF são mais frequentes. O IAC, ele se caracteriza pelo fato de a questão de direito ser uma questão relevante. Relevante. E aí pouco importa se ela é repetitiva. Ela não precisa ser repetitiva. E é por isso que isso é importante em tema de propriedade intelectual, porque nem sempre as questões de propriedade intelectual são repetitivas no sentido de serem de massa. Às vezes é uma coisa muito peculiar mesmo. É muito daquele caso, daquela relação, daquela tecnologia que foi desenvolvida. E aí não dá para você instaurar um IRDR, pela ausência de repetição,
mas pela relevância do tema, pelo impacto, às vezes até econômico, e pelo impacto jurídico do tema, o IAC pode ser instaurado. Então, eu ousaria dizer que o incidente de assunção de competência é para temas de propriedade intelectual aquele que é prima facie o mais adequado. Eu falo prima facie porque pode acontecer, como aconteceu no exemplo que eu dei do IRDR, de haver vários processos pendentes discutindo a mesma questão, mas eu imagino que seja mais raro em tema de propriedade intelectual. E aí chegamos à terceira e última parte da minha exposição. O que eu quero falar nessa terceira e última parte? Eu quero trazer 3 temas correlatos ao sistema de precedentes, estão relacionados ao sistema de precedentes, embora não necessariamente estejam relacionados ao sistema de precedentes, mas estão, e que têm, talvez, um papel interessante em tema de propriedade intelectual. O primeiro deles é a questão da advocacia no sistema de precedentes. E aqui falando para os meus colegas no canal da OAB. A advocacia, o advogado, ele tende a observar que a atuação no sistema de precedentes é um pouco diferente. É diferente no modo de argumentar. Então, a argumentação com base em precedente é diferente da argumentação com base em lei. Você tem que compreender a origem do precedente, você tem que fazer a distinção, como a Amanda apontou. Tem que saber que um precedente não se descola do caso que o gerou, ao contrário, ele tem um vínculo genético e permanente com o caso que o gerou. Então, o modo de argumentar com base nele é diferente. Então, é preciso que isso seja observado, porque há uma tendência, sobretudo aqueles advogados da nossa geração, que foram educados para um tipo de compreensão do direito muito relacionada, muito presa à lei, cujo modo de argumentar e de aplicar é diferente do modo de argumentar e aplicar com precedente. E não só isso, na advocacia do precedente é uma advocacia para amicus curiae, uma advocacia que é preciso compreender como é que é a atuação do amicus curiae, porque o amicus curiae precisa de advogado, uma advocacia em audiências públicas, no sistema de precedentes há muitas audiências públicas, vejam a que vai acontecer daqui a 2 dias no STJ, sobre o tema 1396, tema muito importante, vai ter 2 dias de audiência pública com advogados de todas as áreas, com amicus curiae de tudo quanto é lugar. Tem que entender um pouco da estratégia da advocacia de precedente, que é uma estratégia para, por exemplo, identificar o caso piloto. O caso piloto é o caso de onde vai partir um daqueles incidentes de formação de precedente que eu comentei. Todos aqueles incidentes, eles partem de um caso, e esse caso é o caso piloto. Identificar o caso piloto, o melhor caso para poder partir, provocar a instauração desses incidentes, é também, ou deve fazer parte da estratégia do advogado e da advogada. Compreender, inclusive, o momento para provocar isso, porque às vezes a composição do tribunal pode ser mais interessante para o seu cliente, pode ser menos interessante para o seu cliente. Então, dominar essa estratégia de advocacia no sistema de precedentes a partir dos procedimentos de formação de precedente obrigatório também é bastante importante. E um outro ponto da advocacia dos precedentes que eu gostaria de destacar tem a ver com a política dos acordos. Porque o acordo, dentre outras funções, todo mundo sabe os papéis que o acordo tem, mas há um outro papel que fica um pouco oculto, que é o papel de evitar o precedente. Quer dizer, ao fazer o acordo, você evita uma decisão sobre aquilo. Eu sei que eu posso estar falando aqui uma coisa elementar para os advogados mais qualificados, mas para os advogados que estão no início de carreira, isso às vezes não é tão claro. Um acordo também compõe uma estratégia de evitar que haja uma decisão sobre aquele assunto. E, portanto, que possa haver um precedente sobre aquele assunto. O segundo subtema, ou tema correlato que eu quero destacar, é o tema da cooperação judiciária. A cooperação judiciária é a cooperação entre órgãos do Poder Judiciário e ela serve para o melhor exercício da jurisdição, inclusive para a condução de processos e decisão de questões. A cooperação judiciária no Brasil é muito evoluída, bastante evoluída.
ela é prevista no Código de Processo Civil, nos artigos 67 a 69, e na resolução 350 do CNJ. Ela, como eu disse, permite até mesmo um acerto entre os juízos para evitar retrabalhos ou desarmonia de decisões. E ela cumpre um papel muito importante no sistema de precedentes, e especialmente no sistema de precedentes envolvendo propriedade intelectual. Acho que todos sabem de um problema prático que existe quando você entra com ação de infração, que é uma ação, a princípio, da Justiça Estadual, mas existe uma ação de discussão do registro da patente ou da marca, que é uma ação da Justiça Federal, porque envolve o INPI. E são ações que tramitam em justiças diversas, mas com o mesmo pano de fundo. O mesmo pano de fundo. E aí há uma série de discussões, talvez Pedro venha falar sobre isso, uma série de discussões sobre competência para julgar, se tem litisconsórcio, se não tem. Esses problemas práticos existem e eles podem ser bem resolvidos por cooperação judiciária entre os juízos estadual e federal, para a produção de prova comum, para a definição de questão de fato comum. Tudo isso pode ser objeto de cooperação judiciária, que em tema de propriedade intelectual é muito importante, e no sistema de precedentes também, porque isso vai aperfeiçoar o precedente a ser formado. É esse o ponto, daí a correlação com o sistema de precedentes. A cooperação pode ser um instrumento de aperfeiçoamento da decisão e, consequentemente, da qualidade do precedente a ser firmado. Só um ponto que eu esqueci de mencionar, voltando aqui sobre o IAC. Há um precedente do STJ em incidente de ação de competência sobre propriedade intelectual envolvendo soja transgênica. E foi no IAC. Só para poder exemplificar, para não ficar sem esse exemplo. Agora vamos para o terceiro e último tema correlato, já encaminhando para os 20 minutos que me cabem nesse latifúndio temporal. Tem um tema que é pouco explorado, no meu modo de ver, pouco explorado no Brasil, que é o tema dos precedentes administrativos. O Brasil tem um conjunto enorme de tribunais administrativos. Tribunais administrativos. Esses tribunais administrativos decidem casos. E decidem casos com imparcialidade, com devido processo legal, tendo que motivar. Pois bem, temos de desenvolver a ideia de que esses tribunais produzem precedentes. Precedentes dos tribunais administrativos, que são obrigatórios no contexto daqueles tribunais. Tribunal de Contas, CAD, agências reguladoras quando decidem questões, Tribunal Marítimo, e o INPI, que funciona como instância decisória administrativa, e me parece nós devamos trabalhar com a ideia de precedentes administrativos, inclusive para um órgão como o INPI, e de observância obrigatória para ele, o que garante um tratamento isonômico das pessoas. E se eventualmente ele tiver que mudar de entendimento, ele vai ter de enfrentar o pensamento anterior e dizer as razões pelas quais vai mudar de entendimento. E toda a teoria dos precedentes tem que se aplicar aqui. A nova LINDB, refeita a partir de 2018, artigos 20 a 30, eles servem de base para o desenvolvimento de um sistema de precedentes administrativos no Brasil, o que inclui, e focando aqui no nosso assunto, o que inclui o INPI. Então, são temas correlatos, são 3 temas correlatos ao sistema de precedentes no Brasil, e com isso eu encerro a minha exposição, cumprindo rigorosamente o tempo que a minha comandante Amanda havia me destinado. Espero que eu tenha sido útil. Muito obrigado. Útil, com certeza, não é a palavra adequada. Acho que foi muito interessante
trouxe insights valiosíssimos aqui para a gente, Fred. Agradeço demais esse olhar, né, não só acadêmico, mas como advogado, porque acho que nesse fórum, nesse âmbito, né, e acho que é a profissão aqui de todos que assistem e que participam, né, e a gente sabe das dores do dia a dia, eu sempre gosto muito de falar sobre isso, né, que eu acho que falar com advogados é interessante porque a gente é que sabe das nossas dores, né? E você trouxe aqui aspectos que são extremamente importantes a serem observados, essa questão né, do INPI, a gente tem uma discussão grande sobre, né, às vezes o INPI traz decisões que são muito distintas para casos que nos parecem semelhantes, e às vezes também aplicam decisões que, em casos que têm um conteúdo muito, né, diferente, eles também decidem do mesmo modo, sem perceber as particularidades. Isso acontece muito no nosso dia a dia, então talvez explorar isso é uma via e é um caminho que talvez não tivesse sido ainda antevisto, né, pelos colegas, pelo menos não tinha visto, não tinha ouvido ninguém falar sobre isso. E a cooperação judiciária também, acho que tem inclusive um tema específico que a gente pode tratar depois nas perguntas, que traz, né, essa aplicação aí do precedente para a qualificação, a melhor qualificação dele, né, em casos que são do nosso dia a dia, né, são questões corriqueiras nossas, né, a concomitância muitas vezes de ações de nulidade com ações de infração do mesmo ativo de propriedade intelectual. Mas sem maiores spoilers para a parte das perguntas, vamos passar a palavra então para o professor Pedro Marcos, que com certeza nos enriquecerá aí com suas opiniões. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Pedro Barbosa e tivemos uma palestra agora de um flamenguista que densificava João Cabral de Melo Neto. E eu sou vascaíno e vou densificar Carlos Drummond de Andrade, que tal como eu era vascaíno. Bom, eu queria fazer uma apresentação e farei uma apresentação pautada em dois vetores. O primeiro, dogmático zetético, e o segundo, puramente pragmático. Começando a minha exposição pelo elemento dogmático. O que é um precedente? Numa sociedade imaginária em que nada antes houver acontecido, não conseguiríamos pensar num precedente antes de uma primeira decisão. Mas num país que passou por ordenações manuelinas, filipinas e alfonsinas, sempre tivemos uma fonte eurocêntrica, em especial os usos e costumes. Quando olhamos para o direito, precisamos pensar no direito em dois tipos de fontes: as chamadas fontes formais e as fontes materiais. E durante muito tempo, quando pensávamos em jurisprudência, necessariamente olharíamos para uma fonte material do direito não muito diferente da doutrina. A doutrina, aliás, já foi uma fonte material do direito muito mais importante do que a jurisprudência, mas talvez por uma falta de hábito dos advogados de se dedicarem à leitura, temos dado menos importância à doutrina e mais àquilo que os tribunais judiciais fazem, como se o poder judiciário tivesse a primazia do saber e do direcionamento do melhor pensar do direito. A ideia de jurisdição, de dizer o direito, pode ser muito bem feita por uma academia que olha para o seu povo, olha para a sua história e pensa no como deveríamos ser, não apenas em como somos. Então, o precedente tem a ver com um montante. Qual é a origem? O professor Didier falou muito bem sobre a relevância de não desvincularmos o filhote de sua mãe, o precedente daquela causa piloto, do leading case. Isso é bastante relevante. Mas tem uma segunda pergunta que me vem à tona, de quando falamos de precedente, sobre o conceito de norma. Norma não é apenas uma mulher que tem mais de 50 anos. Norma, ela não é fonte. Norma é o produto da interpretação. Se eu combino farinha de trigo, açúcar, canela, se eu misturo uma série de ingredientes, eu tenho um bolo. O bolo é o produto daquela mistura, como a norma é o produto normativo. A construção de normas muitas vezes envolve não só a utilização de temperos sutis, mas de ingredientes predominantes. E eu diria que as principais fontes normativas são as regras, os princípios, os valores, os postulados, os usos, os costumes e o contexto. Misturando essas fontes normativas, eu consigo chegar a normas diversas,
até porque cada intérprete pode pesar a mão um pouquinho mais no açúcar, um pouquinho mais no fermento. Uma vez construído a norma, aquela norma, ela tem e ela gera uma espécie de diminuição da moldura jurídica. A moldura hermenêutica, que pode ser muito ampla quando eu olho todos aqueles ingredientes possíveis, ela vai se diminuindo na construção da norma. Isso é muito importante quando um tribunal superior chega a uma conclusão, a um acórdão que sintetiza as posições dos diversos julgadores num determinado sentido, porque aquilo não significa dizer que eu mato qualquer outra forma de interpretação, mas sim que eu diminuo a moldura jurídica para que novas interpretações sejam feitas, não ignorando e levando em consideração a construção normativa que deu causa. Então, a norma é o resultado do processo hermenêutico, mas aquele resultado vai se tornar insumo de novas formas de interpretações, de novos processos hermenêuticos. E uma última pergunta que me vem à tona quando eu penso nessa parte mais dogmática, exetética, do sistema de precedentes aplicado ao sistema da propriedade intelectual, é a ideia que se vê nos Estados Unidos da América, nos cotos, na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, entre o movimento dos chamados originalistas e o movimento daqueles que são tidos como contemporâneos. Os originalistas leem a Constituição dos Estados Unidos da América como os fundadores dos Estados Unidos da América. Então, seria equivalente aos ministros da Suprema Corte do Brasil, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, que chegaram a uma norma que tem um impacto de precedentes ou como ilustrativos, ou como persuasivos, ou como vinculantes, nas classificações utilizadas pelo professor Daniel Montidiero na sua obra, mas aquelas pessoas, aqueles juízes que chegaram ao processo normativo serem os genuínos intérpretes daquela norma. Isso é um grande equívoco. Não só porque os próprios participantes do processo normativo irão se aposentar, irão se exonerar, um dia, daqui a 300 anos, irão falecer, como os destinatários daquela norma precisarão retrabalhar aquele insumo numa moldura hermenêutica deveras menor para produzir novas normas, que talvez não sejam nem ilustrativas, nem persuasivas, nem vinculantes. Então, nós precisamos ter o hábito de ler os textos, de ler as fontes que formaram a norma primígena ou a norma mais relevante, até porque nem sempre teremos a presença daqueles que participaram da construção do processo normativo. E por isso o originalismo não é uma boa corrente para a realidade dinâmica brasileira. Sob o ponto de vista da estrutura, então, nós temos que o precedente tem a ver com a montante, a origem, a gênesis. Essa construção do precedente gera, no final do processo normativo, uma norma que me diminui a extensão da moldura hermenêutica, sem acabar com algum espaço dentro da moldura hermenêutica para que haja mais de uma resposta correta, ainda que uma resposta correta pode ser melhor do que outra resposta correta. Essa transformação de norma em novas fontes normativas implica esse ônus argumentativo para se distanciar ou se aproximar de um novo sentido dado àquela norma, já que outras fontes normativas vão se transformando com o tempo. E aqueles sujeitos de direito que participaram da construção daquela norma que vai gerar fontes normativas para novas norminhas, assim por dizer, não são intérpretes autênticos como seres iluminados do Olimpo que têm a voz da razão. E por isso, além de dar um excessivo protagonismo aos juízes, precisamos dar maior protagonismo à academia, à doutrina, à leitura. Até porque muitos juízes não têm o hábito de ler autores da academia e nem de citar autores da academia na confecção dos seus produtos normativos. Chega à segunda parte da minha fala. Eu pensei muito na escolha dos casos que eu comentaria, nessa parte pragmática da minha apresentação, porque só é ocorrer que boa parte dos precedentes, entre aspas, tidos como vinculantes em propriedade intelectual, eu atuei como advogado e, portanto, eu tive mandato, o que poderia levar ao
ouvinte ou a ouvinte a sensação de que eu estou aqui postulando o interesse do meu cliente, o que não é verdade. Então, eu escolhi alguns casos em que eu não atuei como advogado para comentar de modo que minha imparcialidade acadêmica fique pelo menos sem a mesma suspeição de quando eu sou obrigado a postular interesses de constituintes. Eu queria começar comentando um precedente que foi dirimido pela segunda sessão do STJ no recurso especial 1.527.232, que adveio de São Paulo, e que o professor Didier comentou a látere, em que havia duas discussões, uma sobre conjunto imagem e outra sobre registro de marca, e a discussão sobre as competências. E aqui eu queria fazer uma palavrinha pelo fato de que no Brasil, com raras exceções, o que acontece é que a competência federal em matéria de propriedade intelectual, ela se dá em razão da pessoa. Artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. Não é assim em todos os lugares. Então, é, pode acontecer que a temática da propriedade intelectual ganhe uma justiça especializada, o que não seria impossível até para a realidade brasileira, se assim quiséssemos e modificássemos a Constituição. Eu gostaria de lembrar que o direito do trabalho tem um tribunal especializado, que é em razão do tema, que a justiça eleitoral tem um tribunal especializado em razão do tema, e eu entendo que a propriedade intelectual está se desenvolvendo de uma determinada maneira, que seria muito bom para o país que tivéssemos um juízo especializado unívoco em propriedade intelectual, ao invés de trabalharmos com essa dupla competência, plano da eficácia em geral, juízo de direito, plano da validade em geral, juízo federal. Aquilo que o professor Didier mencionou de cooperação judiciária, eu me lembro apenas um caso em que houve a cooperação judiciária vida pelo Juízo Federal da 13ª Vara Federal, pela professora mestra Márcia Maria Nunes de Barros, e o Juízo de Direito da Vara Empresarial de São Paulo, num caso envolvendo a cor vermelha de um sapato de aristocratas. Mas não conheço outros casos em que tenha havido essa cooperação judiciária e, pelo contrário, muitas vezes essa dúplice competência de matérias simples entre as mesmas partes, uma em que se discute o ato administrativo do NPI e outras, muitas vezes, o conjunto imagem, como esse recurso do STJ que eu mencionei, é a utilização da prejudicialidade externa, é o arrastamento de uma lide que não termina, e muitas vezes a impaciência de um juízo com outro, em virtude das perícias que tampouco terminam e de todas as inseguranças jurídicas que aí advêm. Mas nesse precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, o STJ decidiu o feijão com arroz. Quando não há um ato administrativo do NIPEI questionado, como o conjunto imagem tem uma função paramarcária que independe de burocracia, que não há processo administrativo envolvido, então, a priori, a não ser que o acusado de contrafação seja um ente público federal, o juízo de direito dirimirá a contenda. É uma lide entre particulares, tem a ver com uma tutela contra atos de concorrência desleal. Mas se houver um ato administrativo do INPI envolvido, até porque tem havido uma grande corruptela sobre o uso do sistema de marcas para registrar o conjunto imagem, muitas vezes embalagens, que não tem uma função de distinguir produto ou serviço, mas sim de dar suporte a esse maior contraste de produto e serviço. Então, se alguém conseguir registrar um trade dress como marca, é óbvio que o precedente que eu mencionei não se aplica, porque aí o que se vai discutir é a rigidez do ato administrativo, e não era o ato de coerção ou não. Mas pode haver cumulação de pedidos. Então, por exemplo, se alguém pleiteia a invalidação do ato administrativo do INPI, que não é órgão e sim autarquia, e nesse pedido de invalidação cumula-se um pedido de abstenção do uso do registro marcado, aquele pedido de abstenção, que em regra tramitaria no juízo de direito, vai ser destinado ao juízo federal. Mas isso seria uma excepcionalidade. E a maior confusão em que esse precedente não resolve do STJ é a questão das perdas e danos. Porque se tiver pleito de perdas e danos apenas entre particulares, mesmo com pedido de invalidação do ato administrativo, pedido de abstenção da marca registrada, muitas vezes os juízes federais vão se julgar incompetentes para julgar o pleito de compensação. Então, mesmo assim, eu teria dois juízos apreciando matérias relativamente correlatas e não resolveria. Apenas se eu pleiteasse também a compensação contra o NPI por ter, entre aspas, errado grosseiramente no registro de uma marca colidente, é que eu poderia atrair aí a competência da Justiça Federal para pleitos de compensação. Um segundo caso que eu penso merecer
a nossa atenção é um feito julgado pela ministra Fátima Nancy Andrighi, que, na minha opinião, é a maior juíza da história de tribunais superiores em matéria de propriedade intelectual. É uma pena que ela vai se aposentar agora, por uma regra que, ao meu ver, não faz sentido nenhum, que é presumir que as pessoas aos 75 anos, em especial no trabalho intelectual, não deveriam continuar na função pública. Me parece que a ministra Fátima tem a alma muito jovem para ser aposentada agora, ela que foi indicada pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1999. Ela estabeleceu um precedente que não é vinculante, mas é persuasivo, nos embargos de divergência em recurso especial 1.332.417 vindo do Rio Grande do Sul. E ali se dirimiu uma discussão muito antiga sobre a questão da nulidade incidental como matéria de defesa. O que isso quer dizer? Como regra do jogo, se eu tenho um ato administrativo praticado por pessoa jurídica de direito público, que é uma autarquia federal NPI, eu tenho que questionar isso perante o juízo federal que tem a competência para dirimir aquela matéria. Mas e se alguém é acusado de contrafação daquele direito de exclusividade, por exemplo, um desenho industrial, como foi o caso, resolve questionar aspectos de rigidez na contestação. Poderia ele fazer perante um juízo que não tem a competência para derrubar o ato administrativo, para cassar o ato administrativo, para invalidar o ato administrativo? E a lei de propriedade industrial tem um dispositivo específico para patente, que é o artigo 56, parágrafo 2º. Mas não fala especificamente sobre desenhos industriais, a não ser quando ele manda aplicar ao regime dos desenhos industriais, subsidiariamente ao regime de patente. E depois de muitas indas e vindas da jurisprudência estadual, dizendo por vezes que a competência era do juízo federal, e o próprio STJ vacilando nessa questão, entendeu-se em 2024 que sim, é possível ventilar a nulidade como matéria de defesa perante o juízo federal. E me parece um bom precedente por duas razões. Primeiro, essa norma, ela leva em consideração que quando o juízo de direito acolhe, ou pelo menos analisa a nulidade como matéria de defesa, faz sobre o plano da eficácia. Aquela decisão só será eficaz perante autor e réu e não terá uma eficácia transcendental de externalidade como seria no juízo federal. Então, se houver acolhimento da tese da nulidade como defesa num juízo de direito, sobre um ato administrativo do NPI, a única consequência é a inoponibilidade daquele direito de exclusividade perante aquele réu específico, sem impactar no próprio direito de exclusividade ou em outros réus, ou no próprio réu em outros contextos. Então, me parece que foi uma boa decisão que leu ou considerou Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, nosso gênio de Alagoas, com a sua popularização da escada pontiana: existência, validade, eficácia. Como, na maioria das vezes, o juízo federal vai analisar existência e validade, na maioria das vezes, a ideia de coerção de direitos, o plano da eficácia fica pelo juízo de direito. Quando eu permito a análise da inoponibilidade relativa para uma nulidade incidental, eu só estou no plano da eficácia. O juízo de direito tem competência, tem jurisdição sobre isso. Me encaminhando pelo fim, eu queria comentar de dois precedentes que não são vinculantes, mas podem se tornar vinculantes. É olhar para o futuro e não só para o passado. Num deles, eu tive a oportunidade, eu preciso por dever de transparência, de revelação, narrar, que eu participei de uma audiência pública no passado, mas eu não sou advogado no processo, eu fui como professor da PUC do Rio de Janeiro, com meu chapéu de docente, que foi o caso do streaming, da execução pública, em especial musical, num feito que chegou ao Supremo Tribunal Federal, uma causa piloto, do Roberto e Erasmo Carlos, dois vascaínos como eu, brigando contra contratos feitos há décadas sobre a cessão de direitos econômicos de suas criações musicais para gravadoras. E o ministro Dias Toffoli afetou essa matéria no tema 1403 e, transcendendo da causa piloto, pôs à discussão a questão da fiscalização e da exploração econômica das plataformas e streamings naqueles negócios jurídicos antídicos, que é uma discussão fundamental no direito econômico e no direito comercial em especial, sobre a diferença entre titularidade e controle. Quando nós tratamos de bens de produção de natureza imaterial, esse apartheid, essa diáspora entre ser titular de direito e controlar como ele é utilizado é muito grande. E isso fragiliza muito a pessoa humana, aquela que é a parte mais frágil de uma relação, mesmo super
artistas como Erasmo e Roberto Carlos não têm o mesmo poder econômico dos cessionários, dos seus direitos econômicos. E o que vai acontecer nesse contexto da internet, onde a pessoa humana é tão desvalorizada? Me parece que o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com uma temática que transcende o interesse daqueles vascaínos para prestigiar ou não o maior controle dos criadores, da pessoa humana, daquele sobre o qual emanou o ato-fato da criação intelectiva no contexto virtual. E, por fim, eu queria comentar também um caso em que eu não atuei nem como advogado e nem participei de audiência pública, que também é um feito de origem do ministro Dias Toffoli, que é o tema 1205, que veio do agravo em recurso extraordinário 1.266.095, que é o caso envolvendo a marca iPhone Gradiente e iPhone com relação à Apple. Eu tive até a oportunidade de escrever um texto com a professora titular de Direito Civil da USP, a professora Silmara Juni de Abreu Quinelato, publicado numa obra organizada pelo ministro Gilmar Mendes, sobre marcas fortes e marcas fracas no contexto de tribunais superiores, em que a gente comenta o caso concreto. E eu confesso que o caso concreto da disputa entre Gradiente, e iPhone me interessa menos do que a tese sugerida pelo ministro Dias Toffoli sobre o sistema atributivo de direitos e eventual papel do NPI na análise desses processos administrativos. E aqui há um detalhe de não pouca importância. Os processos administrativos do NPI demoram mais do que gostaríamos e mais do que nós necessitamos. Isso não se dá porque o servidor do NPI não é atento ou porque ele não é empenhado, mas porque há uma precarização no serviço público, e a ignorância de quaisquer dos governos que nos serviram desde 1970, passando pela ditadura militar, a segunda ditadura do século passado, a governos sociais-democratas, a governos de centro-esquerda, a governos de extrema-direita, a governos de centro-esquerda de novo, e nenhum deles tratou o INPI com o carinho que ele merece, levando em consideração que ele é uma autarquia federal superavitária, o que é algo raríssimo no serviço público. E esse superávit não fica destinado à atribuição dos preços públicos que ele arrecada, a qualidade do seu serviço. E a tese do relator tem a ver com o que acontece se o exame do NPI demora. Então, digamos que alguém pleiteia o registro de um pedido de marca numa data A, e só 2, 3 anos depois aquele pedido ele é objeto de análise. Se há um processo de degeneração do sinal distintivo, ou se há um processo de popularização daquele sinal distintivo no meio do caminho, isso afeta a análise? Quem deveria levar isso em consideração? Eu, o examinador? São os terceiros que oferecem a oposição? Vejam que é uma matéria muito importante, não só porque vai ser o caso líder da história do Supremo Tribunal Federal depois da Constituição, da jurisdição constitucional de marcas, mas porque ele também tem a ver ou com o paternalismo de um lado, de achar que o NPI tem que resolver todos os nossos problemas, ou do excesso de neoliberalismo do outro, dizendo que o mercado resolve todas as coisas e que bons advogados oferecendo subsídios ou oposições sanariam as questões. Como palavra final, me parece que falar num sistema de precedentes no Brasil é uma proposta interessante, em particular para a propriedade intelectual, que, tal como o professor Didier mencionou, não tem essa massificação, e sim discussões envolvendo altos valores econômicos e altos impactos jurídicos, com a possibilidade poliédrica, não só de autor e titular, mas de Estado, concorrente, consumidor e sociedade e meio ambiente serem impactados por essas decisões. Mas, ao meu ver, o maior óbice a respeitar os poucos precedentes que nós temos, vinculantes em matéria de propriedade intelectual, é que, basicamente, quando se chega a um precedente vinculante, nos dias seguintes, os advogados que perderam a sua tese no Poder Judiciário vêm questionar e tentar desrespeitar esses precedentes. E aqui termino ventilando a diferença entre solidariedade orgânica e mecânica de Durkheim, para pensarmos num sistema vinculante, forte, de propriedade intelectual, temos que parar com a mania no Brasil de perder e não aceitar. Aceitemos. O mundo evolui. Muito obrigado, Amanda e professor Didier. Muito obrigada, professor Pedro Marcos Barbosa. Bem, nesse duelo aqui entre Flamengo e Vasco, acho que todos saímos vencedores nessa manhã. Muito interessante.
Professor Pedro trouxe aí, né, um apanhado geral, tratou dos diversos precedentes que nós temos e dos futuros aí, né, o tema 1205, que é esse caso que vai ser decidido pelo STF, né, que é a origem ali é a disputa do iPhone, né, Apple Gradiente, que é um caso muito interessante, né, tem uma particularidade fática, né, e traz questões aí que são muito importantes para a nossa área. A questão também do tema 950, que talvez aqui a gente, né, fala muito aí nos bastidores, talvez seja o precedente mais aplicado, né, o precedente vinculante mais aplicado da propriedade intelectual, mais invocado certamente, mas que a gente percebe aí que tem invocações equivocadas e que talvez se devam ao fato de que nós não estejamos percebendo a vinculação do precedente ao caso de origem, né, ter como base a sua gênese, como o professor Pedro trouxe aqui, para que a gente possa melhor aplicar e usufruir desses precedentes sem transformá-los, né, num desvirtuamento do sistema, né, sem ter decisões equivocadas baseadas em precedentes, né, que isso também é muito danoso, né, e eu tenho aqui uma questão para o professor Fred sobre a força vinculante dos precedentes, e seria possível, então, né, ainda que em que se pese aí a questão das diferenças fáticas do caso, né, que é claro que nem sempre vai ser uma questão aí totalmente evidente, né, preto no branco, mas seria possível arguir litigância de má-fé em face de um advogado que litiga contra um precedente vinculante. Veja, é uma excelente pergunta, é um tema que está sendo bem debatido. A litigância de má-fé ainda não é uma pena que pode ser aplicada ao advogado, mas pode ser aplicada à parte quando litiga contra precedente sem trazer nenhuma distinção ou razões de superação. Sim, pode. Acabou de ser publicado um livro cuja leitura eu recomendo, a tese de doutorado de Frederico Köhler. Frederico Köhler é professor da Federal de Pernambuco e juiz federal e defendeu no final do ano passado na USP uma tese de doutorado sobre litigância de má-fé e precedentes. É só sobre isso. Acabou de ser publicada. É muito bom. Fred foi juiz assessor no STJ há muitos anos e construiu uma tese bem sólida, bem razoável. Não é uma tese assim, incendiária, não. É uma tese bem razoável, bem ponderada, mas muito útil e responde diretamente à pergunta que o querido internauta ou a querida internauta formulou. Eu sempre quis dizer querido internauta, eu acho esse termo ótimo. Internauta, né? Vem de astronauta. Agora, nada é melhor do que Norma como uma senhora de 50 anos. É isso É. aí, eu nunca vou esquecer disso. Norma não é apenas uma senhora de 50 anos. Sensacional. Obrigada. E um questionamento, a gente já está até passando do horário, mas o tema é muito interessante, para o professor Pedro, e tem a ver com aquilo que o professor Fred falou também sobre a cooperação judiciária, né? E o professor Pedro tratou também aqui na sua fala do artigo 56, parágrafo 1º, que seria a possibilidade de se arguir como matéria de defesa a nulidade incidental, né, de uma patente e um desenho industrial por força da aplicação do parágrafo 2º do 56. Esse é um tema que até o Marcelo Mazzoli e a Natália Ribeiro escreveram no Migalhas um artigo defendendo a necessidade de ser objeto de um precedente vinculante, que seria, né, porque a gente hoje tem muitas vezes a concomitância de ações, né, de infração na Justiça Estadual e ação de nulidade na Justiça Federal, e a discussão sobre a prejudicialidade externa, decisões contraditórias sobre a questão da suspensão do processo por um ano ou não. Será que esse tema deveria ser, o professor Pedro gostaria de ouvi-lo aqui, seria melhor tratado se houvesse efetivamente, né, além da decisão, né, que vem nos norteando aí da Nancy Andrighi, mas que ainda assim, né, a gente sabe que existem decisões diversas sendo proferidas pelos tribunais e pelos juízos de primeira instância sobre essa questão da suspensão do processo, até em relação até mesmo ao prazo de suspensão desse processo, se seria por um ano ou não, porque muitas vezes a decisão não sai em um ano da ação anulatória. Gostaria de ouvi-lo se seria interessante a gente explorar mais a questão da cooperação judiciária, nesse caso,
que seria uma forma de solucionar também, né? Você teria uma perícia única e aí evitaria as decisões conflitantes, que no fim do dia é isso que se busca evitar também, ou se seria melhor partir para a necessidade de um precedente vinculante determinando que deveria ou não haver suspensão da ação da Justiça Estadual até que seja decidida a nulidade na Justiça Federal, enquanto não temos um juízo único de propriedade intelectual. Bom, eu começo sempre com um mundo que eu gostaria. E eu não preciso olhar para a Europa para esse mundo que eu gostaria. No Peru, o Indecop, ele reúne as funções do INPI, do CAD e do PROCON ao mesmo tempo. Então vejam como a propriedade intelectual, o nosso vizinho, ele é dirimido sob uma maneira holística. É do todo o mercado, antitrust, dos concorrentes, propriedade industrial, e dos destinatários, os consumidores. Quando o Indecop toma uma decisão, vejam que isso atrai a competência em razão da matéria e não só em razão da pessoa. A API está toda jungida a uma visão holística. Eu gostaria que tivéssemos um juízo único de propriedade intelectual, que seria um juízo federal, e em que esse tipo de gincana que multiplica ações judiciais não fosse mais necessário. Eu não li esse texto do professor Mazola e da professora Natália, salvo engano, foi o que Amanda narrou, mas eu já li outros textos de ambos e eu posso formular minha opinião sobre a perspectiva do que acontece hoje. Hoje o STJ entende caber nulidade como matéria de defesa, portanto dirimida por juízos estaduais em patentes e em desenhos industriais. Mas o STJ entende predominantemente que não caberia para marcas. Eu não conheço precedente do STJ sobre nulidade como matéria de defesa para registro de software, para indicação geográfica e para outros atos praticados pelo NPI. Então, me parece que é um pouco estranho que para vários atos do NPI eu tenha nulidade como matéria de defesa para o plano de eficácia da ideia de inoponibilidade relativa possível ser arguída em juízo de direito, mas para a marca não, por exemplo. Não faz nenhum sentido isso. E isso se dá por uma interpretação curiosa do STJ de como a lei de propriedade industrial não mencionou essa possibilidade para marcas, então não seria possível. E isso parte da premissa de que o legislador é perfeito, de que ele mencionaria todas as hipóteses de cabimento. E a hermenêutica não funciona assim. O legislador é uma pessoa humana. Às vezes ele torce para o Flamengo, às vezes ele não dormiu direito. Ele tem falhas. E essas falhas podem ser corrigidas, seja por uma visão sistemática pelo direito, voltando à norma, essa mulher de 50 anos, o professor Eros Roberto Grau, ele diz que não cabe interpretação por tiras aos pedaços. E o que o STJ fez foi exatamente incidir esse vício hermenêutico, de pegar um pedacinho da LPI, bom, cabe para patente, isso não diz para marca, eu não aplico. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Amanda, eu penso que um precedente vinculante seria positivo, mas é uma pena que eu preciso desse precedente vinculante para dizer a obviedade, no sentido de que o legislador não é perfeito, e se cabe a inoponibilidade relativa num ato administrativo para patente, eu não vejo distinção relevante para excluir o réu numa ação de contrafação de marca de ter a mesma argumentação. Mas o melhor dos mundos é que eu não tivesse juízo de direito e juízo federal dirimindo matérias correlatas, gerando confusões processuais. Pode ser até que os advogados ganhem mais dinheiro com isso, com dois processos ao invés de um. Mas será que isso é melhor para o sistema da propriedade intelectual? Me parece que não. Uhum. Tá ótimo. Bom, muito obrigada. A gente já está aqui chegando, infelizmente, ao final por conta do tempo, né? Foi excelente essa conversa, acho que foi muito enriquecedora, trouxe aspectos valiosos, opiniões, contribuições muito relevantes e que acho que todos aqui, e somos muitos, estou acompanhando aqui pelo chat, já chegamos quase perto de uma centena de internautas assistindo, né? E que vamos levar aqui, vamos fazer também o nosso dever de casa para que a gente possa aplicar, né, essas contribuições que ouvimos hoje na nossa prática diária aí da atividade da advocacia. Muito obrigada mesmo. Nós estávamos todos muito animados e ansiosos por esse encontro para tratar desse tema
e acho que foi sensacional, realmente. Agradeço bastante a participação dos professores Fred e Pedro. Em nome da OAB, me despeço também, agradeço novamente a participação dos internautas e um bom dia a todos. Até logo.